Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro desta semana que com toda certeza será muito agitada dentro do Vasco. Se tratando, é claro, sobre 777 Partners, porque julho se aproxima, a data em que a empresa norte-americana estará à frente do Vasco está chegando e com isso as movimentações no mercado começam a acontecer. Já tivemos a informação no domingo de manhã, no caso ontem, que o Rodrigo Caetano está na mira da empresa. E também, além desta notícia, tivemos também a informação que o Rueda, treinador que já comandou as seleções do Equador, do Chile e da Colômbia, e também tem passagens pelo rival Flamengo, também está na mira da empresa norte-americana. A gente vai esclarecer todas essas situações, trazer palavras do atual gerente de futebol Carlos Brasil, esclarecendo, sobre a chegada de reforços em julho, esta janela que com certeza será movimentadíssima, e o Carlos Roberto Osório, primeiro VP geral do Vasco, explicando a situação da empresa norte-americana no Vasco e deixando bem claro qual será o posicionamento dos norte-americanos ao chegar no Gigante da Colina. Então, você não pode perder, esse vídeo de fato está imperdível, informações esclarecedoras e importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já seja muito bem-vindo, porque este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê essa ajuda aí, se inscrevendo, deixando também o seu like e principalmente ativando o seu sininho de notificação aqui embaixo, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você sempre fique muito bem informado de tudo o que acontece no seu clube do coração. Então ativem o sininho de notificação, deixem o seu like e também se inscrevam no canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação falar de Vasco, já te aviso. Fique até o final para que você não possa perder absolutamente nada. Como já trouxemos aqui no início desse vídeo, hoje há uma grande ansiedade por parte do torcedor em julho, data que será o período em que a empresa norte-americana estará tomando conta dos 70% da SAF do Gigante da Colina. É claro, mediante a uma Assembleia Geral e mediante também a uma reunião no Conselho Deliberativo. Inclusive, para que isso aconteça o mais rápido possível, nos dias 26 e 27 de maio, representantes da empresa norte-americana estarão novamente retornando ao Rio de Janeiro para terminar o processo de due diligence, que no caso é o processo de conhecimento do clube para oficializar uma proposta e a partir daí ter a reunião no Conselho Deliberativo e também uma Assembleia Geral para que os sócios votem ou favorável ou desfavorável a chegada e a compra de 70% desse grupo aí do futebol do Vasco da Gama. Então há essa grande expectativa, de em julho, quando a empresa norte-americana chegar dentro do Vasco, ter um futebol forte, ter um novo diretor executivo, ter um treinador, ter contratações, reformular completamente a estrutura do departamento de futebol. Essa é a grande expectativa do torcedor. E parece que pelas últimas notícias que estão chegando a todos nós, a mim e a você, torcedor vascaíno, é que de fato isso está para acontecer. Muito provavelmente, assim que a empresa norte-americana chegar dentro do Vasco, as mudanças já vão acontecer de maneira imediata. Eu falo muito provavelmente, porque mesmo que nós estamos passando aqui a informação para vocês, a gente tenha a noção do que está acontecendo nos bastidores, a gente ainda não tem a informação exata, porque é um grupo que ainda nem sequer fez essa proposta oficial. E antes de a gente começar a informar sobre a situação do treinador, do Rodrigo Caetano e também sobre reforços, é importante vocês ouvirem essas palavras aí do Carlos Roberto Osório. Ele participou nesta última semana, numa quarta-feira, do canal Atenção Vascaínos, numa entrevista com o jornalista Flávio Dias. Ele falou sobre alguns assuntos importantes, principalmente sobre o posicionamento que eles estarão tendo dentro do Vasco da Gama, que no caso a empresa norte-americana estará tendo no Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras do primeiro VP geral sobre o que será feito no Vasco assim que a empresa norte-americana chegar dentro do clube. E aí, palavras, aspas, de Josh Wander. O que a 777 quer com o Vasco da Gama SAF? Transformar o Vasco numa superpotência global, transformar o Vasco num clube efetivamente que dispute todos os títulos que possa participar e, mais importante,
A 777 colocou em contrato para o Vasco que o Vasco é o flagship do grupo. O que quer dizer o flagship? É a nau capitânia, é a principal. Não existirá nenhum outro clube aqui na América do Sul, nem no Brasil, nem na América do Sul, que se sobreponha aos interesses do Vasco. Se a 777 comprar outro clube aqui na América do Sul, na Argentina, no Uruguai ou mesmo no Brasil, e tiver o controle desse clube e houver qualquer questão de participação numa mesma competição de dois clubes controlados pela mesma entidade, o Vasco da Gama terá sempre preferência e é muito importante a gente entender. O Vasco da Gama está entrando com um sócio, com um associado, que é a 777, que é um grupo internacional com 10 bilhões de dólares em ativo, 14 empresas na área de esporte e entretenimento, crescendo o investimento no futebol, e nós entramos como parte desse ecossistema, não como vagão, mas como a sua locomotiva, como a sua principal joia. Então, como vocês viram aí, né, o Carlos Roberto Osório esclareceu essa situação e voltou a falar no flagship, que no caso é o carro-chefe. O Vasco será o carro-chefe da empresa norte-americana na América do Sul e também no Brasil. Ou seja, ele explicou, mas eu volto a repetir. Qualquer outro clube que a empresa norte-americana, a 777 Partners, estiver ou na América do Sul ou no Brasil, terá que ter um investimento menor do que do Vasco, porque o Vasco vai ser o carro-chefe deles aqui nesta região do mundo. É claro, pode ter investimento maior na Genoa, na França, na Itália, na Inglaterra, mas no Brasil e na América do Sul, nos torneios em que o Vasco disputar, o grande time, né, da empresa norte-americana será o Vasco da Gama, ou seja, investimento terá dentro do Gigante da Colina. E a partir daí, duas tangentes, né, começam a aparecer. Duas ideias com relação a reforços e com relação a treinador, a investimento. Com relação a reforços, as informações começam a ser esclarecidas, principalmente na entrevista que o Carlos Brasil deu nesta última semana ao GE. Ele realmente confirmou que reforços irão chegar e já tem nomes sendo mapeados. A gente vai trazer as palavras dele, inclusive, em breve. As informações que inclusive chegaram também até a gente é que de 3 a 4 jogadores estarão chegando já nessa próxima janela, jogadores do setor de criação, mas principalmente ofensivos, do meio para frente, atacantes, pontas, camisas 10, esses atletas estarão chegando dentro do Vasco. A expectativa é que sejam jogadores em fim de contrato, que tenham de 23 a 24 anos, que sejam destaques nos seus clubes ou que já se destacaram em algum momento. Esse é o grande perfil que a empresa norte-americana está adotando para contratar. E já tem nomes que estão sendo procurados e já estão sendo analisados neste perfil. Inclusive o Brasil, a gente volta a repetir, já vai mostrar para vocês, falou isso na entrevista que deu ao GE nesta última semana, que o chefe, né, da equipe de scout e análise do Vasco estará viajando ao Uruguai e Argentina nessas próximas semanas para estar analisando mais de perto esses atletas e ter um contato maior com esses jogadores que já vêm sendo analisados, nomes indicados inclusive pela própria empresa norte-americana. A diretoria está analisando sim nos próximos dias a possibilidade de contratar e já entrar em contato para que assim que a janela abrir em julho, esses nomes já venham estar praticamente com a situação resolvida e apenas assine o contrato e comece a fechar com o Gigante da Colina. E com relação também a diretor, porque ontem de manhã tivemos a informação sobre o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, um nome muito forte no mercado do futebol nacional, que está sendo cotado até mesmo para trabalhar na CBF e hoje trabalha no Atlético Mineiro. Nesta temporada, na última, aliás, foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. E é claro, o Rodrigo Caetano foi responsável por montar esse elenco multicampeão pelo Galo. E com isso, a informação que a gente tem é devido a esse sucesso que ele está tendo por lá, é que a 777 Partners conhece o trabalho dele, conheceu o trabalho dele e vem fazendo algumas análises no mercado. E as respostas que vem obtendo com relação ao Rodrigo Caetano são muito boas. Então, de fato, os americanos estão se interessando pela contratação do Rodrigo Caio. Além de tudo, ele é uma pessoa, é um profissional que conhece o Vasco. O Rodrigo Caetano trabalhou no Vasco em 2019, foi responsável por montar aquele elenco que retornou à elite do futebol brasileiro na primeira queda, no primeiro rebaixamento, e também trabalhou no Vasco entre 2014 e 2011 e 2014, ano em que o Vasco conquistou a Copa do Brasil. Ou seja, é um profissional
que além de ser gabaritado, além de ser muito bom, de estar no melhor clube atual para mim, com relação a investimento, com relação ao elenco do Brasil, conhece muito o Vasco. Então, devido a isso, hoje a empresa norte-americana mira esse nome. Tem contrato com o Atlético até o final desta temporada, mas quem sabe poderia chegar em julho, assim que eles, no caso, a 777 Partners, chegarem também dentro do Vasco, para que esse casamento comece a acontecer logo de início do projeto da empresa norte-americana na SAF do clube. Então há esse interesse, há essa novela, há esse início de casamento e tem tudo, na minha opinião, para dar certo. Rodrigo Caetano já era um alvo do Jorge Salgado no seu projeto de candidatura, na sua proposta de candidatura. As coisas acabaram não rolando, o Pássaro veio para o lugar do Rodrigo Caetano, mas é uma pessoa que tem um interesse muito grande em retornar ao Gigante da Colina. Isso pode acontecer, até porque o Vasco terá e dará a ele um alto investimento para trabalhar. E sobre toda essa situação, reforço de atletas, chegada de diretor executivo, de um novo, né, no caso, e a saída do Carlos Brasil, o próprio Brasil falou sobre isso numa entrevista ao GE. Esclareceu e confirmou a ida, né, de representante do Vasco até Uruguai e Argentina para conhecer esses atletas mais de perto, a movimentação que será feita na janela do meio do ano e também uma possível troca de diretor, a saída dele para a chegada de um novo. O Carlos Brasil falou sobre isso. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do atual diretor executivo do Vasco da Gama. Então, assim, se amanhã a 777 entender que tem alguém melhor para fazer o trabalho aqui, eu vou saber compreender perfeitamente isso. Se ela entender também que eu posso exercer uma outra função dentro do clube, também vou entender perfeitamente. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Acredito que na janela de julho, quando a gente vai ter aí, talvez já a entrada deles, né? Não sei, enfim, se espera que sim, eles participem mais ativamente, mas eles não estão deixando de participar em nenhum momento. Por exemplo, tem jogadores que a gente está mapeando, existe já um campograma, né, com essas indicações para cada posição, sem entrar em mérito aqui de negociação, nada disso, mas apenas a identificação de que são jogadores que poderiam vir para o Vasco, né? Eles também indicam alguns jogadores. O Vitor, por exemplo, está indo agora para a América do Sul, para a Argentina, para o Uruguai, para ver jogadores que foram indicados por eles, né? Jogadores indicados por eles que a gente viu, aí há um respeito recíproco, né? Que a gente viu e que também entendeu que eram jogadores muito legais. Bom que você vai falar os nomes aqui agora, de todos eles. Jogadores que poderiam ser vistos mais de perto, né? E aí, evidentemente, que isso é interessante também, porque eles vão olhar em loco, né? Isso é uma coisa que a gente também sempre debateu aqui, a necessidade de não só se ver o jogador através de vídeos, mas em loco, para poder ver outros comportamentos dele que você só consegue ver ao vivo, né? E até através de informações ali de quem está no dia a dia do jogador. Então, como vocês viram aí, né, o Brasil esclareceu essa situação, ou seja, as movimentações vão acontecer, torcedor. Isso é fato, isso é lógico. O Vasco não será o mesmo a partir de julho, mesmo que não ocorra uma mudança muito grande com relação à chegada de um grande craque, de um jogador que vai mudar, de um jogador de nível europeu. As mudanças irão acontecer. A gente verá um Vasco com mais movimentações fortes no mercado e com certeza a partir de 2023 uma mudança mais rígida, mais dura estará acontecendo dentro do elenco cruzmaltino. Mas não para por aí, porque na parte da noite de este domingo, o Vascaínos.net apurou que o Reinaldo Rueda, treinador que tem passagens por Flamengo, tem passagens por Atlético Nacional, pelas seleções da Colômbia, do Equador, do Chile, está na mira, aliás, não tendo ainda, mas tem um pouco de interesse, mas está na mira da empresa norte-americana. Eu fui dar uma olhada nos números do Reinaldo Rueda, né? Ele é campeão da Libertadores, do maior campeonato do futebol sul-americano, ele também tem uma Recopa e ele tem 2 campeonatos colombianos, todos esses conquistados com a camisa do Independente, no caso do Atlético Nacional. Pelo Atlético Nacional, o seu melhor trabalho são 97 partidas, 62 vitórias, 17 empates e 18 derrotas. Além do Atlético Nacional, logo após esse período, ele foi ao Flamengo, teve 26 jogos, apenas 12 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, chegando inclusive naquela ocasião à final da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ou seja, é um treinador realmente com bastante nome, é um treinador muito valorizado aqui no nosso futebol
sul-americano. E ontem o Vascaíno.net trouxe essa informação que ele entrou na mira da companhia, da empresa norte-americana. Segundo informações da própria apuração feita pelo Vascaíno.net, ele preenche todos os requisitos buscados pela 777 Partners e, além de tudo, é um técnico bastante experiente com bagagem nacional, ou seja, está ali em todos os fatores exigidos pela 77. Conhece o Brasil, é um treinador internacional, é um treinador que tem bagagem de seleções, então está realmente ali nos requisitos necessários e principais que a empresa norte-americana está adotando ao Vasco. Até por isso, o Cuca e o Renato Portaluppi estavam na mira, né, há algum tempinho atrás. Ou seja, pode ser um nome também que, caso o Zé Ricardo não desempenhe um bom trabalho, lembrando que isso também é importante, se o Zé Ricardo estiver no G4, dificilmente o 777 Partners vai querer demitir e trazer um outro treinador. Mas caso o trabalho do Zé Ricardo não seja bom, no caso chegue em julho, o Vasco não esteja no G4, não desempenhe um bom futebol, há chance sim da empresa norte-americana demitir o Zé Ricardo e trazer um treinador. Dentre essas possibilidades, o Reinaldo Rueda está presente. Deixa aí a sua opinião se você acha que seria um bom nome para ser o técnico do Gigante da Colina, certo é. Esse vídeo mostra que as movimentações irão acontecer. O Vasco hoje ainda não está ativo no mercado, mas a partir de julho, desta janela, a primeira com a empresa norte-americana, as movimentações irão acontecer de uma maneira mais intensa e muito provavelmente o Vasco já estará se portando de uma maneira diferente. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe também para que todos os amigos possam ter acesso a esse conteúdo e, é claro, ative o seu sininho de notificação para que você sempre fique por dentro de tudo o que está acontecendo e eu quero saber o seu comentário aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Você esteve no Acorda Vascão e ao meio-dia estaremos aqui também, retornando e trazendo todas as últimas informações do Vasco para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.